Olá, está começando o programa Em Pauta e estreamos hoje em nosso estúdio do Canal 8 na nossa nova sede. A partir deste programa abrimos um espaço novo para mostrar o trabalho de artistas de Campinas e região. As telas que mostramos hoje são do artista Renato Estegum, que também é ilustrador e caricaturista e vem se firmando no mercado, com destaque em várias exposições. Retomamos nossos trabalhos com um assunto importante em nossa pauta, porque no dia 5 de junho se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e estamos recebendo Eliana Ferraz Santos, que é doutora em Zoologia pelo Instituto de Biociências da Unesp. Eliana também é da Comissão de Bem-Estar Animal da Sociedade de Zoológicos do Brasil e coordenadora do Departamento de Canídeos da Associação Mata Ciliar de Jundiaí. Olá, Eliana, bem-vinda, obrigada por sua presença. Eu que agradeço, tudo bem? Tudo bom. Eliana, me diz uma coisa, com o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos muita coisa e motivos para festejar? Bom, motivos, a gente tem uma diversidade enorme, né, de variedade biológica no Brasil, mas por outro lado a gente tem a notícia triste de fragmentação, de desmatamento, de tráfico de animais, que é muito intenso isso no Brasil. Então a gente precisa de políticas públicas para que a gente possa cercear isso, né? O tráfico, principalmente esse desmatamento desenfreado que a gente sofre e aqui na região também. Você falando de desmatamento, a gente entra num assunto que é pauta quase que diária nas redes sociais, nos jornais impressos e falados, né, de vídeo, etc., que é sobre a questão do aumento populacional e que essas pessoas precisam ser recolocadas ou realocadas e novos espaços urbanos precisam ser criados. Como que você enxerga, na sua visão, né, de zoóloga, como você enxerga essa adequação hoje, né, na cidade, principalmente aqui na cidade de Campinas e na nossa região? Sim, é bem interessante essa sua questão. O progresso, ele tem um preço, né? Cada vez que a gente tem um condomínio, a gente tem desmatamento, fragmentação de hábitats, então com isso a gente tem a morte de inúmeros animais, os que não morrem, eles acabam fugindo do local. Então a gente precisa pensar realmente nessa questão de condomínios, dessa coisa, eu gosto da natureza, eu quero morar próximo à natureza, mas precisa repensar isso, porque cada vez que um condomínio é loteado, é feito, a gente tem inúmeros animais que eles são despejados da área nativa dele. Não existe uma solução, por exemplo, um meio termo em que a gente pudesse, a gente como cidadão, né, pudesse realocar esses animais, por exemplo, uma reserva, existe isso na região? Então, atualmente alguns trabalhos estão sendo feitos, né? A gente precisa pensar principalmente em corredores que ligam algumas áreas de APA na região para preservar o pouco que a gente ainda tem de mata. E Campinas ainda é uma região privilegiada, que tem a região da APA de Sousas, né, de Joaquim Egídio, mas precisamos de políticas públicas para que isso ocorra mesmo. Para quem não conhece, para quem está em casa nos assistindo e ainda não conhece esse termo, APA, me corrija se eu estiver errada, é a Área de Preservação Ambiental. Inclusive, você estava falando do corredor de manejo, né? Corredores, né, em áreas de mata mesmo, interligando essas áreas de APA até em propriedades particulares, que hoje são reservas importantes de mata que preservam várias espécies, tanto da nossa flora quanto da fauna. Uhum. Então, e esses corredores, a ideia é fazer uma ligação em que esses animais possam circular. Que eles tenham esse fluxo, né, que eles possam circular e fazer até troca de material genético também. Ah, entendi. Existe até toda a biodiversidade está baseada nisso, né? Porque a gente pode ter também uma extinção genética se um animal ele não conseguir se reproduzir. Ele não tem um corredor para fazer a passagem e aí ele se torna extinto geneticamente. Me diz uma coisa, me surgiu uma curiosidade grande, né? Você falou dessa troca de material genético, mas eu entendo, como eu visualizo esses corredores, eu entendo assim que para borboleta, passarinho, pequenos animais como o macaco, eles conseguem até utilizar as casas, os muros e conseguem fazer esse trajeto.
E animais um pouco maiores, por exemplo, como o cachorro do mato, que a gente estava conversando antes, né, do programa, e você estava falando do cachorro do mato, uma onça. Enfim, esses animais, eles têm muito mais dificuldade, porque eles não vão transitar dessa forma, né? Sim, existem corredores até subterrâneos usados em alguns países, tem corredores aéreos, depende do tipo de hábitat que cada animal vai usar, é utilizado um tipo de corredor. Nossa, que interessante, eu não conhecia isso. Se o animal é aquático, precisa ter uma passagem aquática, senão ele não passa. E assim por diante. Tá certo. Foi por Existem aí, vários inclusive, modelos, que as capivaras escaparam, né? Por causa do sistema de esgoto, inclusive, de rios. Elas conseguem formar isso como corredores e chegar na cidade com facilidade. É bom a gente começar a aprender um pouco mais com os animais, né? Porque eles certeza. ensinam bastante, né? Parece. Eliana, em seus estudos, né, você tem especialidades de manejo de animais silvestres e comportamento animal também. Fala um pouco sobre os animais silvestres, a sua experiência com animais silvestres. Todo dia a gente está aprendendo mais sobre silvestres, né? Então precisa ler muito, sempre chega algum animal que a gente nunca viu, alguma espécie, principalmente de pássaro, que a gente nunca tenha trabalhado, então eu sempre estou aprendendo. É muito gratificante trabalhar com animais silvestres e ao mesmo tempo difícil, porque ao mesmo tempo que é uma novidade, você também às vezes precisa descobrir coisas no manejo para que você possa reproduzir a espécie, manter ela em cativeiro principalmente. Você estava falando da diferença de animal silvestre para animal exótico, né, que até usei erroneamente o termo, que animais exóticos são animais de fora do nosso país, né? E os silvestres são os animais que são daqui. Quais os animais silvestres da nossa região, assim, os mais conhecidos, os mais populares e quais os mais difíceis de se encontrar, mas que são daqui? Sim, na região a gente tem grandes espécies de carnívoros ainda, como a onça parda, o lobo-guará, o cachorro do mato, o guaxinim. A gente tem lobo-guará aqui em Campinas, nessa região? Na área de Souza, Joaquim Egídio, toda aqui a região metropolitana ainda, a gente tem registros de animais que chegam machucados ou capturados pela polícia ambiental, às vezes em alguma propriedade que o animal se perde e acaba entrando. Essa captura a gente até acompanha, que acaba virando noticiário, né? Porque é uma coisa diferente para o dia a dia da gente, né? Mas me diz uma coisa, como que está a questão, por exemplo, de um guaxinim? Por exemplo, se um guaxinim faz não sei nem se é toca, se é ninho, o que ele faz, né? Mas se ele se aloja na casa de uma pessoa e essa pessoa liga para a polícia ambiental, para o bombeiro, para a polícia, enfim, para ele ser tirado. Como que é feito esse manejo e quem é o responsável por isso? Na verdade, qualquer animal silvestre, ele é de responsabilidade da federação, né? Mas no caso, a Polícia Ambiental, ela é uma polícia local do estado de São Paulo, ou o Corpo de Bombeiros, eles vão até o local, né? Muitas vezes, alguns técnicos são chamados, biólogos, veterinários, para ajudar, porque quando precisa o animal ser sedado, precisa ter anestesia realizada por um médico veterinário, isso precisa ser deixado claro. Então, há uma parceria, às vezes, uma união, né, de forças do bombeiro, da polícia ambiental, de técnicos de algumas instituições, e muitas vezes nós nos deparamos em conjunto capturando onça na periferia de Campinas, dentro da casa de munícipes. Nossa, você já acompanhou alguma captura dessa? Várias. Em cidades da região, nós somos chamados às vezes para ajudar, né, porque o animal não tem culpa, mas a população também não pode ficar com uma onça no quintal da casa. Nossa, não dá, né? Gato ainda passa, né? Onça é mais complicado, né? Eliana, e assim, dessas capturas, qual foi assim, o animal mais exótico que você já participou da captura? Eu acho que onça é sempre tenso, né? Porque gera aquela curiosidade na população, mas o bicho está mais assustado que a população. E aí, naquela curiosidade, as pessoas às vezes querem invadir a casa onde está o bicho para ver, né? E às vezes tem o risco do bicho poder atacar para se defender. Claro, né? Claro. Ou fugir e você perder todo um trabalho de horas. Então, acho que o mais tenso, às vezes, é a questão quando envolve carnívoro grande como onça. Eu posso imaginar, né? Porque
do jeito que a coisa está tão propagada hoje, a pessoa quer fazer um selfie com a onça, né? E daí a onça vai fazer um nhoque, né? Vai comer. Eliana, você, assim, eu queria perguntar especificamente uma coisa que me causou surpresa, foi saber que existe a ocorrência de lobo-guará aqui na região, né, metropolitana de Campinas, que eu desconhecia. Eu achei que ele era uma espécie que ocorria, né, em outros estados. E até porque também você, inclusive, editou um livro sobre ecologia, né, um livro sobre o lobo-guará, que é a Ecologia e Conservação do Lobo-Guará, que você editou na Inglaterra em 2013. Como foi essa experiência para arrecadar esse material, para compilar esse material e fazer essa edição fora do Brasil? Foi muito interessante. Eu recebi o convite de uma outra brasileira, uma professora que dá aula na universidade na Inglaterra, que também trabalhava com lobo no Brasil. E a ideia de fazer esse livro foi nós fazermos mesmo essa compilação reunindo todos os pesquisadores de lobo-guará, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul e também no mundo, com pesquisadores que trabalham com lobo em cativeiro, porque o lobo-guará é um animal exclusivamente sul-americano. Entendi. Então, esse trabalho ele é importante porque a gente quer também chamar a atenção, né, de uma espécie extremamente ameaçada e as perspectivas para o futuro para essa espécie. A gente quer tirar ele da lista de animais ameaçados de extinção. E aí até incentivar outros pesquisadores que trabalham com outros animais a fazerem o mesmo, né, para a gente tentar salvar aí o pouco de fauna ainda que nos resta. Com certeza. E para essas pessoas, né, que ainda guardam casacos de pele no armário e não sabem exatamente o que fazer, o que você aconselha? Olha, eu aconselho nunca usar. E se tem um casaco desse, usar isso didaticamente, dizendo que não se usa mais. Que como exemplo do que não fazer, do que não fazer, né? Até doar para alguma instituição, tipo polícia ambiental, para fazer, porque eles têm um trabalho de fazer palestras, principalmente para crianças, para a conscientização da população mesmo, que isso não se usa, que era usado no passado, que não tinha uma lei vigente, que era crime ambiental. Hoje a gente tem. Então, usar isso didaticamente, mas nunca usar. Você que está em casa, então, uma ótima dica da doutora Eliana. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí.